em uma pequena vila encravada entre densas florestas, onde o tempo parecia ter estagnado, viviam alguns moradores que, em sua grande maioria, eram simples agricultores e lenhadores, cujas vidas eram moldadas pelo ciclo da natureza. Contudo, a tranquilidade da vila seria abruptamente interrompida por uma série de eventos misteriosos. Tudo começou em noites de lua cheia, quando os uivos aterrorizantes ecoavam pela escuridão. O povoado, inicialmente, atribuiu esses sons a animais selvagens, mas à medida que o medo se espalhava, tornou-se evidente que algo sobrenatural estava acontecendo. Rumores de um lobisomem começaram a circular entre os habitantes. Diziam que a criatura, metade homem e metade lobo, percorria as florestas à noite em busca de presas humanas. Ninguém ousava aventurar-se depois do anoitecer e as portas eram trancadas com correntes reforçadas. A aldeia estava mergulhada em um clima de paranoia, onde a confiança entre vizinhos se desfazia como teias de aranha ao vento. As noites se tornaram sinistras, com as sombras ganhando vida e os moradores evitando até mesmo olhar uns nos olhos dos outros. Em meio ao pânico crescente, um jovem corajoso chamado Miguel decidiu investigar os mistérios que envolviam a vila. Ele era conhecido por sua curiosidade insaciável e coragem inabalável. Miguel começou a vasculhar antigos pergaminhos e a consultar anciãos em busca de respostas. As pistas levaram-no a descobrir uma lenda esquecida que falava de um pacto ancestral entre a vila e uma criatura sobrenatural. Segundo a história, para proteger a aldeia, um lobisomem surgia a cada geração, assumindo a responsabilidade de afastar ameaças externas. Entretanto, algo havia saído terrivelmente errado. O atual lobisomem, em vez de ser um guardião benevolente, tornou-se uma força descontrolada, ameaçando os próprios habitantes que deveria proteger. Era uma maldição que se manifestava em sua forma mais sombria. Determinado a quebrar o ciclo nefasto, Miguel embarcou em uma jornada perigosa para encontrar uma solução. Ele percorreu as florestas proibidas, enfrentou criaturas sobrenaturais e decifrou antigas inscrições até chegar a uma clareira mística, onde a lua exercia seu poder máximo. Lá, Miguel confrontou o lobisomem em uma batalha épica. Em meio a garras afiadas e uivos selvagens, ele conseguiu tocar o coração da criatura, revelando a verdadeira causa de sua raiva descontrolada. Era a dor acumulada ao longo dos anos, a solidão imposta pelo fardo de sua maldição. Com compaixão e empatia, Miguel convenceu o lobisomem a aceitar uma nova missão: tornar-se um guardião não apenas contra ameaças externas, mas também contra as trevas interiores que ameaçavam consumi-lo. A criatura, liberta da maldição, desapareceu nas sombras, deixando para trás uma vila reconciliada e um herói que transcendeu o medo para encontrar a verdadeira essência do poder. Era uma noite escura e tempestuosa na pequena cidade de Ravenwood. As nuvens encobriam a lua, lançando sombras sinistras sobre as ruas vazias. O vento uivava entre as árvores como um lamento fantasmagórico, criando uma atmosfera de suspense que pairava no ar. Na periferia da cidade, erguia-se uma mansão abandonada conhecida como a Casa das Sombras. Diziam as lendas locais que a casa era assombrada por espíritos malignos que vagavam pelos corredores escuros. Poucos ousavam se aproximar, mas naquela noite, um grupo destemido de jovens decidiu desvendar os segredos sombrios que a casa guardava. Lucas, Maria, Felipe e Isabela eram amigos desde a infância, e a curiosidade sempre os impelia a desafiar o desconhecido. Com lanternas tremulantes, eles entraram furtivamente na Casa das Sombras, cujas portas rangiam como gritos agonizantes. O interior era frio e silencioso, exceto pelos rangidos e sussurros que ecoavam pelos corredores. À medida que avançavam, as sombras pareciam ganhar vida, dançando nas paredes como espectros inquietos. A cada passo, a tensão aumentava, mas a curiosidade os impelia a continuar. O tempo parecia distorcer-se ao redor deles, e a linha entre realidade e pesadelo tornava-se cada vez mais tênue. A Casa das Sombras se revelou como um portal entre dimensões, onde o destino deles estava entrelaçado com forças além da compreensão humana. À medida que a noite avançava,
O grupo enfrentou desafios sobrenaturais, revivendo momentos de suas vidas que os assombravam. Cada revelação os aproximava do clímax, onde a verdade sobre a mansão, as cartas e o ritual se revelaria. No final, descobriram que a Casa das Sombras era uma prisão temporal, mantendo almas presas entre o passado, o presente e o futuro. O ritual, inadvertidamente desencadeado por eles ao abrir a caixa, estava prestes a se completar, ameaçando selar seus destinos. Com coragem e determinação, os amigos enfrentaram a força sobrenatural que os aprisionava. Desvendaram o mistério, desfizeram o ritual e libertaram as almas cativas. À medida que a mansão desmoronava, escaparam ilesos, deixando para trás a Casa das Sombras e o pesadelo que lá habitava. O sol nasceu sobre Ravenwood, dissolvendo as sombras da noite. Os amigos, marcados pela experiência, aprenderam que o futuro é moldado pelas escolhas que fazemos no presente. A Casa das Sombras desapareceu na névoa da memória, mas a história daquela noite permaneceu viva, uma lembrança de que nem tudo que reluz é ouro, e nem todo mistério deveria ser desvendado. Numa grande e violenta cidade, onde a chuva caía incessantemente, vivia Helena, uma mulher marcada por um passado enigmático. Seu semblante carregava as rugas da dor e seus olhos eram poços profundos de tristeza. Ela sempre carregava consigo uma caixa de música antiga, cuja melodia triste reverberava pelos becos desolados, sempre que era aberta. O passado de Helena era um quebra-cabeça de tragédias. Anos atrás, ela era uma pianista prodigiosa que encantava plateias ao redor do mundo. Contudo, um acidente terrível no palco a deixou incapacitada, transformando suas mãos habilidosas em garras inertes pela tragédia. Seu mundo desmoronou e ela se viu isolada em uma existência angustiante. A cidade estava aterrorizada por um mistério ainda mais tenebroso. Uma série de assassinatos brutais, todos ligados de alguma forma ao passado de Helena. A cada crime, um enigma era deixado para trás, uma peça do quebra-cabeça macabro que assombrava aquele lugar. Determinada a desvendar o enigma de sua própria tragédia e dos crimes que assolavam a cidade, Helena começou a investigar os crimes, usando suas habilidades mentais afiadas, agora aprimoradas pelo sofrimento. Seu primeiro passo foi revisitar seu passado musical, procurando por pistas escondidas nas partituras de suas composições. Enquanto ela se aprofundava nas sombras do seu próprio passado, descobriu uma rede de conspirações que envolvia poderosos magnatas da indústria musical, cada um com segredos sujos a esconder. O acidente que a deixou incapacitada não foi um simples incidente, mas sim um ato planejado para silenciar uma verdade incômoda. Ao passo que a pianista desvendava o enigma, os assassinatos continuavam, cada vez mais próximos dela. Ela percebeu que estava sendo caçada por alguém que queria manter os segredos enterrados. Seu confronto com o passado se tornou uma corrida contra o tempo, uma dança perigosa entre ela e um assassino sádico. A caixa de música antiga tornou-se a chave para desvendar o último mistério. Ao tocá-la, descobriu que a melodia triste continha mensagens codificadas, revelando a identidade do verdadeiro responsável por sua tragédia e pelos assassinatos na cidade. À medida que as notas depressivas da caixa de música ecoavam pelo seu apartamento, ela decifrava as mensagens codificadas escondidas na melodia. As pistas levaram-na a locais sombrios e abandonados, revelando segredos que chocariam até mesmo os mais céticos. No coração do labirinto de conspirações musicais, Helena descobriu uma verdade perturbadora. O acidente que arruinara suas mãos não foi apenas um golpe do destino, mas uma manobra calculada para silenciar sua composição final. Uma peça musical que expunha os podres e esquemas dos magnatas da indústria musical. Confrontando aqueles que estavam por trás do seu infortúnio, Helena percebeu que o assassino que assolava a cidade também estava conectado a essa teia de mentiras. Cada peça do quebra-cabeça se encaixava de maneira intrincada, revelando uma história de ganância, inveja e manipulação. A perseguição a Helena intensificou-se quando ela começou a revelar os segredos ocultos, e a cidade cinzenta parecia encolher ao seu redor.
Em uma noite chuvosa, enquanto ela mergulhava nas entranhas escuras de um teatro abandonado, confrontou o assassino. Entre sombras dançantes e o eco de passos furtivos, o confronto se desenrolou como uma peça musical, e cada movimento orquestrado como parte de uma sinfonia sombria. O assassino, revelando-se como um ex-produtor musical de Helena, estava determinado a manter os segredos enterrados, mesmo que isso significasse derramar mais sangue. Com suas mãos agora trêmulas, ela encontrou força nas notas da caixa de música. A melodia triste ganhou um novo significado, uma canção de resistência e redenção. O confronto culminou em uma luta intensa, onde Helena, mesmo com suas mãos frágeis, encontrou uma maneira de tocar as notas certas para desarmar o assassino. No final, sob a luz pálida da lua filtrada pelas cortinas do teatro, o mistério que afligia os moradores daquela cidade encontrou seu desfecho. Os verdadeiros culpados foram expostos. A verdade emergiu como uma nota clara, cortando através das mentiras entrelaçadas. Helena, apesar das cicatrizes físicas e emocionais, tornou-se uma heroína improvável. Sua música, antes um lamento melancólico, transformou-se em uma canção à superação e à justiça. A cidade, uma vez cinzenta e sombria, começou a se recuperar à medida que a luz da verdade dissipava as nuvens escuras. Enquanto ela se afastava do palco das suas tragédias, a caixa de música antiga continuava a ecoar sua melodia, agora carregada de esperança e renascimento. O passado enigmático de Helena tornou-se uma página virada, e ela embarcou em uma nova jornada, guiada pelas notas suaves da sua própria resiliência. Numa pequena escola de uma pacata cidade, estudava Sarah, uma jovem tímida de olhos azuis como o céu e cabelos loiros de um amarelo tão intenso quanto os raios do sol. Devido à sua beleza notável, Sarah enfrentava o cruel flagelo do bullying na escola. Seus colegas, impiedosos, zombavam dela diariamente, transformando seus dias em um pesadelo constante. Um dia, Sarah desapareceu misteriosamente. A notícia de sua suposta morte chocou toda a cidade. Havia rumores de que talvez alguma aluna tivesse, por inveja de sua beleza, assassinado-a e ocultado seu cadáver. Mas isso eram só rumores. O fato é que o corpo da moça nunca fora encontrado, trazendo ainda mais mistério ao caso. Entretanto, algo estranho começou a acontecer no banheiro feminino da escola. As alunas relatavam sussurros sibilantes e luzes piscando inexplicavelmente. O espelho, refletindo uma imagem distorcida, revelava o vago contorno de uma figura loira. A lenda se espalhou entre os alunos. Sarah havia retornado do além para assombrar o lugar que testemunhou seu tormento. Às vezes, à noite, corajosos estudantes ousavam entrar no banheiro amaldiçoado em busca de uma experiência paranormal. As histórias se multiplicavam, sussurros tornavam-se gritos e sombras dançavam nas paredes. A presença de Sarah parecia crescer mais forte, causando pânico naquela cidade. Os responsáveis pela escola tentaram ignorar os relatos, mas o medo se infiltrou entre professores e alunos. Algumas pessoas juravam ter visto a imagem da moça refletida no espelho. A escola, agora marcada por uma aura sombria, tentava encobrir a verdade. Mas a história de Sarah continuava a assombrar os corredores. O banheiro se tornou um lugar proibido, evitado por todos que temiam encontrar o fantasma de uma estudante cuja alma buscava vingança contra aqueles que lhe causaram tanto sofrimento. À medida que as noites avançavam, a atmosfera na escola tornava-se ainda mais sinistra. Estudantes relatavam sonhos perturbadores, nos quais Sarah os encarava com olhos vazios e sussurrava mensagens enigmáticas. Era possível ouvir nos corredores risadas fantasmagóricas, enquanto sombras indefiníveis espreitavam nas salas vazias. Uma equipe de paranormais foi chamada para investigar, mas seus equipamentos falhavam misteriosamente sempre que se aproximavam do banheiro amaldiçoado. Os poucos registros de áudio capturados continham apenas murmúrios inaudíveis e suspiros desesperados. A biblioteca da escola, antes um refúgio tranquilo, tornou-se o epicentro de acontecimentos estranhos. Livros voavam das prateleiras sem explicação,
abrindo-se em páginas que revelavam passagens macabras. À meia-noite, o som de passos arrastados ecoava nos corredores desertos. Sombras dançavam ao luar e vozes sussurravam antigas maldições. A reputação da escola, outrora respeitada, desmoronava à medida que a presença de Sarah tornava-se irresistivelmente palpável. As autoridades locais, incapazes de explicar os fenômenos sobrenaturais, fecharam os olhos para o inexplicável. Alguns pais, assombrados pelo medo, transferiram seus filhos para outras escolas, enquanto a cidade murmurava sobre a maldição que pairava sobre o lugar. A lenda de Sarah, agora entrelaçada com segredos obscuros, continuava a se desdobrar, arrastando todos os que se atreviam a explorar os confins sombrios da escola. O banheiro amaldiçoado tornou-se o ponto central de um pesadelo coletivo, onde a linha entre a realidade e o sobrenatural desaparecia, mergulhando a todos em um abismo de horror e remorso. Hoje desativada e completamente abandonada, a escola que fora palco desses terríveis acontecimentos tornou-se um ambiente inóspito e assombrado. Muitos vizinhos da antiga escola mudaram-se dali, relatando terem perdido a paz, enquanto que os vizinhos que permaneceram juram ainda ouvir gritos e luzes macabras provenientes do banheiro feminino. Joaquim, um jovem que vivia em uma chácara próxima à cidade, enfrentava as adversidades do trabalho na propriedade ao lado de seu pai e de sua mãe. Ele iniciava suas manhãs na chácara, envolvido nas tarefas agrícolas, como o plantio e a colheita. Sob a tutela de seu pai, aprendia os segredos do cultivo e a importância do trabalho árduo. Mesmo diante das adversidades, Joaquim encontrava satisfação na conexão com a terra e a sensação de contribuir para o sustento da família. O ciclo diário na chácara não apenas moldava suas habilidades práticas, mas também cultivava valores de perseverança e dedicação. Desde a infância, Joaquim foi imerso em relatos fascinantes de avistamentos de objetos misteriosos nos céus da região onde cresceu. No entanto, ao contrário de muitos, ele nunca se deixou levar por essas narrativas, mantendo uma postura cética em relação ao sobrenatural. Sua racionalidade era uma âncora em um mar de histórias fantásticas. Amigos e familiares compartilhavam experiências extraordinárias, mas Joaquim permanecia firme em sua descrença. Para ele, a verdade residia em explicações lógicas e científicas. Para conciliar as responsabilidades, Joaquim estudava no período noturno em um antigo colégio da pequena cidade. Devido à proximidade da chácara com o colégio, Joaquim optava por fazer o trajeto a pé todas as noites. Essa rotina se transformava em uma jornada especial, onde cada passo o levava através de um cenário familiar, mas nunca monótono. Enquanto seguia o caminho iluminado pela luz da lua, Joaquim podia sentir a brisa noturna acariciar seu rosto e ouvir os sons suaves da natureza ao redor. A caminhada oferecia a ele um momento de tranquilidade e reflexão antes de mergulhar nos estudos da noite. Essa rotina não apenas fortalecia seu corpo, mas também nutria sua mente e espírito, preparando-o para enfrentar os desafios acadêmicos com renovada determinação a cada noite. Em uma noite sombria e nublada, enquanto Joaquim seguia o caminho de volta para casa, uma densa neblina começou a se formar, envolvendo a paisagem em um véu misterioso. Os sons da floresta pareciam se dissipar, deixando apenas o eco de seus passos ecoando pela escuridão. De repente, feixes de luz misteriosos começaram a dançar entre os galhos das árvores, lançando sombras distorcidas no chão. A atmosfera ao redor parecia eletricamente carregada, como se estivesse à espera de algo sinistro. Então, de dentro da névoa densa, uma figura alienígena emergiu lentamente. Tinha cerca de 2,5 metros de altura, com longos braços que se contorciam de maneira sinuosa. Sua pele era de um tom escuro e brilhava levemente à luz da lua, emitindo uma aura de mistério e estranheza. Os olhos enormes e brilhantes da criatura fixaram-se em Joaquim, penetrando sua alma com uma intensidade assustadora. Um arrepio percorreu a sua espinha, quando ele percebeu que estava diante de algo além da compreensão humana. O medo o envolveu como uma sombra gélida, paralisando seus movimentos
e deixando-o incapaz de desviar o olhar da criatura aterrorizante que estava à sua frente. O extraterrestre tocou sua testa, desencadeando um transe onde vozes incompreensíveis sussurravam em sua mente. De repente, um clarão e um estrondo ensurdecedor o trouxeram de volta à realidade. Surpreendentemente, Joaquim testemunhou um imenso objeto voador, iluminando o céu noturno enquanto cortava as densas nuvens a uma velocidade impressionante. Após o objeto misterioso desaparecer por entre as nuvens, Joaquim, tomado pelo pânico e com os olhos arregalados, correu para casa em um misto de adrenalina e perplexidade. Sua mente estava repleta de imagens incompreensíveis, e o medo o impelia a procurar segurança imediata. Ao entrar em casa, correndo, ele mal conseguia articular qualquer palavra, deixando todos ao seu redor intrigados com sua expressão atônita. O silêncio tenso foi quebrado quando, finalmente, quase sussurrando, Joaquim conseguiu pronunciar um "Vi algo lá fora". O ambiente absorveu suas palavras, deixando um rastro de inquietação e incompreensão entre aqueles que sempre consideraram o ceticismo de Joaquim como algo admirável. Nos dias posteriores, a vida do rapaz mudou de maneiras profundas e desconcertantes. Sua mente era assombrada por imagens daquela criatura misteriosa que parecia segui-lo mesmo quando ele fechava os olhos. Após a experiência com o ser alienígena, Joaquim experimentou mudanças negativas e marcantes em sua vida. O medo que inicialmente o dominou transformou-se em uma ansiedade constante. Noites outrora serenas tornaram-se assombradas por pesadelos intensos, nos quais os eventos inexplicáveis se repetiam de maneiras perturbadoras. O ceticismo, que antes era um escudo contra o desconhecido, deu lugar a uma paranoia crescente. Joaquim, outrora confiante em sua compreensão lógica do mundo, agora questionava constantemente a realidade ao seu redor. Seu relacionamento com amigos e vizinhos deteriorou-se, pois sua busca por respostas o isolou daqueles que não compartilhavam suas novas obsessões. Além disso, a comunidade local, em vez de aceitar suas experiências como uma busca legítima pelo desconhecido, começou a vê-lo como alguém instável e excêntrico. Isso teve impactos negativos em sua carreira e vida social, criando um abismo entre Joaquim e o mundo que ele costumava conhecer. Essas mudanças negativas moldaram Joaquim de maneira dolorosa, transformando uma experiência intrigante em uma jornada solitária e tumultuada, onde a linha entre a realidade e a paranoia tornou-se cada vez mais difícil de distinguir. As experiências negativas na vida dos pais de Joaquim foram igualmente impactantes e dolorosas. A transformação de Joaquim após o encontro com o ser alienígena teve um efeito dominó em sua família. O comportamento cada vez mais distante e perturbador de Joaquim gerou preocupações profundas nos pais. Noites sem sono foram passadas tentando entender o que havia acontecido com o filho que, até então, era uma presença estável e equilibrada em suas vidas. A constante ansiedade de Joaquim reverberava em sua casa, criando um ambiente carregado de tensão e desconforto. Seus pais, antes confiantes em sua compreensão da realidade, viram-se impotentes diante da espiral descendente do filho. Seus esforços para ajudá-lo foram muitas vezes confrontados com a resistência do rapaz, que se afastava cada vez mais daqueles que mais amava. A comunidade, ao perceber a mudança em Joaquim, também começou a olhar para seus pais com desconfiança, como se tivessem falhado de alguma forma em proteger seu filho do desconhecido. Essas experiências negativas transformaram não apenas Joaquim, mas toda a dinâmica familiar, deixando cicatrizes emocionais profundas e um sentimento de impotência diante de algo que escapava à compreensão de todos. As consequências traumáticas daquela noite levaram a uma transformação significativa na vida daquela família. Abalados pela experiência impactante de ver seu filho mudar de maneiras incompreensíveis, decidiram vender a propriedade e mudar-se dali em busca de um recomeço. O ambiente carregado de tensão e a constante sensação de impotência diante do comportamento de Joaquim tornaram a permanência naquela comunidade insustentável. Assim, embalaram suas vidas em caixas e partiram, deixando para trás não apenas a casa que chamaram de lar, mas também memórias que agora estavam manchadas pelo inexplicável.
A mudança não era apenas geográfica, mas representava uma tentativa desesperada de escapar das sombras daquela noite fatídica. No novo horizonte que escolheram, os pais do jovem esperavam encontrar uma atmosfera mais serena e a chance de reconstruir o que restava de sua família. A decisão de partir, no entanto, carregava consigo um peso emocional, deixando para trás não apenas amigos e vizinhos, mas também a sensação de pertencimento que tinham conhecido por tanto tempo. Essa mudança não foi apenas física, mas também simbolizou uma tentativa de deixar para trás os traumas e recomeçar em um lugar onde a sombra do desconhecido não pairasse tão densamente sobre suas vidas. Com a mudança da família de Joaquim, a comunidade local ficou intrigada com o vazio deixado por eles e com a ausência de respostas para os eventos misteriosos daquela noite. Entretanto, a região não se viu livre de acontecimentos extraordinários. Relatos de avistamentos e fenômenos inexplicáveis continuaram a ocorrer, alimentando a crença de alguns de que aquele lugar estava, de alguma forma, conectado a eventos além da compreensão humana. Testemunhas locais começaram a relatar avistamentos de luzes estranhas no céu, padrões incomuns de energia e sons inexplicáveis durante a noite. A comunidade, já marcada pela experiência de Joaquim, viu-se novamente imersa em mistérios que desafiavam explicações convencionais. Alguns acreditavam que a mudança da família de Joaquim havia desencadeado uma série de eventos sobrenaturais, enquanto outros buscavam explicações mais racionais para o fenômeno contínuo. O lugar, agora envolto em uma aura de misticismo, tornou-se um ponto focal para ufólogos, estudiosos de atividades paranormais e curiosos em busca de respostas. Mesmo com a partida da família de Joaquim, a região continuava a ser um terreno fértil para fenômenos inexplicáveis, desafiando as fronteiras entre o cotidiano e o desconhecido. O que começou como uma experiência singular na vida de Joaquim transformou-se em um legado de enigmas que persistiam além de qualquer explicação lógica.